pela vida da minha liderança, apóstolo Carlos Bastos. Essa hora já deve estar por cima do oceano já, né? Previsto para as 2 horas da manhã, ele deve estar chegando em São Paulo. E eu quero agradecer a Bispo Iracema pela oportunidade, pela maneira que a senhora tem conduzido a igreja nesses dias, não é fácil, né? A diretoria desta casa, pastor Flávio, pastor Rodrigo, os ministros desta casa, eu sempre faço questão de mencionar vocês, porque vocês são junto com a gente para somar dentro deste ministério. E quando nós andamos nessa unidade, o reino de Deus, ele é engrandecido através disso. Eu estava meditando na palavra do Senhor, quando eu recebi a mensagem da nossa bispa ontem, e Deus nos levou a uma palavra, e eu queria compartilhar com os amados nessa noite. Já algumas terça-feiras, a igreja está falando sobre avivamento, e nós vamos dar continuidade a isto nesta noite. E sempre que avivamento aconteceu, primeiro Deus chamava o povo para o arrependimento. Deus chamava o povo para estar voltado para Ele, porque assim Ele poderia fazer aquilo que estava no coração de Deus. E eu tenho me alegrado aqui, porque Deus tem nos chamado ao arrependimento. Deus tem nos chamado para nós mantermos a nossa casa na presença dEle, para que Ele possa vir avivar a nossa vida. Nós precisamos ser avivados, e louvamos a Deus que esta casa assumiu esse compromisso com Deus. Isso veio de Deus para a nossa liderança, de estar falando sobre avivamento, para que nós sejamos avivados, para que a palavra ministrada nesse altar, ela possa encontrar na minha e na sua vida um lugar para nós sermos avivados. Louvado seja Deus. E quando nós falamos de avivamento, hoje durante o dia eu comecei trabalhando e meditando em algo, e Deus foi colocando algumas coisas no meu coração que eu quero compartilhar com os irmãos. E um dos pontos que Deus colocou para mim hoje foi que avivamento não é salvação. Avivamento não é salvação, mas sim mudança na vida dos salvos. Entenda isso, avivamento não é salvação, mas avivamento, ele traz mudança na vida dos salvos. Porque avivamento não é para o mundo. Entenda isso nessa noite. Para o mundo perdido, eles precisam de perdão. Eles precisam de perdão. E um outro ponto, eu estava estudando esses dias e até fui pesquisar a respeito disso. E a Ana sempre fez muita menção disso. E não é que eu fui corrigir ela não, porque nós aprendemos durante muitos anos que alguém ia expulsar o demônio de alguém, ele pedia para que, me cobre com o teu sangue. E você não vai achar isso na Bíblia, porque o sangue de Cristo, ele não expulsa demônio. Sangue de Cristo é para perdão de pecado. O que expulsa demônio é o poder do nome de Jesus. Então, às vezes nós aprendemos algumas coisas e levamos isso. E eu estava conversando com ela, falei, filha, na Bíblia não diz que ninguém foi fazer isso ou aquilo outro. O que foi para nós já foi derramado. Jesus já derramou o teu sangue, então ele já nos perdoou em Cristo Jesus. Então agora nós precisamos o quê? Nós precisamos ser avivados. Mas para nós sermos avivados, nós precisamos de alguns requisitos. E eu estava meditando em alguns textos, e eu me lembrei que quando o rei Ezequias, ele assume o reinado de seu pai Acaz, e isso traz para nós um ponto muito importante. Acaz foi um dos piores reis que Judá teve, que Israel teve.
E Ezequias, quando ele assume o reinado, ele faz totalmente inverso do seu pai. Acás fechou o templo, fez sacrifício a Moloque, passou os filhos dele no fogo, o povo foi proibido de entrar no templo, o templo estava fechado. E agora Ezequias, isso vai estar em 2 Crônica, capítulo 29, Ezequias, quando ele assume o reinado, a primeira coisa que ele faz, ele chama os levitas, aqueles que cuidavam do templo, e lhe disse: olha só, o que o meu pai fez para trás, ficou para trás. Eu quero levar a nação a adorar a Deus. Ezequias está dizendo: eu quero levar a nação a um avivamento. Eu quero levar a nação agora a um novo curso de vida. Mas o que essa nação sempre teve como referência era o templo para adorar a Deus. O templo sempre foi uma referência para Israel. E agora Ezequias chama os levitas, que é aqueles que cuidavam do templo, e disse: olha, limpai o santuário. Abre as portas do templo, tira tudo que foi colocado lá dentro, porque o povo vai voltar a cultuar a Deus. Ezequias estava dizendo: nós vamos limpar a casa, porque Deus vai fazer um avivamento. Deus vai trazer um avivamento para o povo novamente. Então, para nós recebermos avivamento, a nossa casa espiritual, ela precisa estar limpa. Ela precisa estar preparada, porque nós já fomos salvos, amém, irmão? Nós já fomos salvos. Jesus já derramou o seu sangue, já nos purificou do nosso pecado. Então nós já estamos livres do pecado, embora o pecado tenta nos assolar, mas a Bíblia nos diz que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, se a nossa vida já foi perdoada em Cristo, então nós agora estamos preparando a nossa casa espiritual para sermos avivados. Então, o avivamento é para a igreja, e a igreja precisa buscar o avivamento nos últimos dias. E é sobre isso que nós queremos compartilhar com os irmãos. Então, o primeiro ponto: avivamento não é salvação, mas sim mudança na vida dos salvos. A igreja primitiva, nós sempre usamos a igreja primitiva como um referencial. Porque na época da igreja primitiva era assim. Na época da igreja primitiva era assim. E eu hoje eu estava estudando, eu disse: o Ministério Cristo Reina, ele está aparelhando a igreja primitiva. O nosso ministério está aparelhando a igreja primitiva. E nós vamos ver o que acontecia na igreja primitiva, e nós vamos ver o que está acontecendo no Ministério Cristo Reina nos últimos dias. Nós sempre usamos a igreja primitiva. Ela foi e continua sendo um modelo de avivamento. A igreja primitiva foi e ela continua sendo um modelo de avivamento. O avivamento começa quando eu ouço a palavra e coloco ela em prática. Nós já vamos entrar no texto, eu só estou dando uma introdução para os irmãos do que nós vamos falar. O avivamento começa quando eu ouço a palavra e coloco ela em prática. Paulo, escrevendo na carta aos Romanos, ele disse que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Então nós precisamos ouvir. Quando nós ouvimos a palavra, quando ela entra em nós, ela nos limpa, ela tira a palavra, ela entra em nós, ela tira tudo que é contra a vontade de Deus. E aí, quando a palavra nos limpa, quando a palavra nos purifica, aí nós estamos preparados para sermos avivados. Quantos estão preparados para o avivamento? O avivamento é um direito seu. É um direito seu ser uma pessoa avivada. Nós falamos outro dia lá na classe dos bem-casados, e falamos aqui também na oração pela manhã, que nós temos lá na nossa casa, e me chamou a atenção, eu e a Ana fomos fazer uma visita a uma irmã, e nós chegando lá, ela disse que ela tinha um cantinho da oração. Esse cantinho aqui, irmão, eu só oro aqui.
Aí, no outro dia, Deus me trouxe à memória. Eu falei, sabia que nós temos o nosso cantinho, que quando nós brigamos com a esposa briga com o marido, briga com os filhos, você corre lá para o cantinho e fica emburrado lá no canto? Você já teve esse cantinho? Pode se manifestar, querido. Todos nós, às vezes, passamos por isso. Você vai lá para o canto, ninguém fala comigo. Eu estou aqui, eu estou emburrado porque isso... Querido, de manhã e lá na classe dos bem casados eu chamei, está na hora de nós mudar esse cantinho da tristeza, esse cantinho da angústia para um cantinho da oração, que quando nós mudamos ele para o cantinho da oração, o avivamento vai começar. Às vezes Deus quer avivar a nossa vida, avivar a nossa casa, mas nós estamos mantendo lá o cantinho lá do suplício. Qualquer coisa que acontece, você corre lá para o seu canto e fica lá emburrado. Não quero que ninguém fale comigo. Como é que Deus vai te avivar, querido? Como Deus vai te avivar? Como é que Deus vai fazer o mover? Se tudo acontece, não para resolver e corre lá para o cantinho. Não quero que ninguém fale comigo. Deixa eu aqui. Deus nessa noite quer nos trazer para nós mudarmos algumas coisas na nossa vida, para nós sermos avivados. Os discípulos colocaram em prática o que ouviram e foram ensinados pelo mestre. Quando eles foram para o cenáculo, eles já sabiam o que ia fazer. Eles só esperaram ser revestidos de poder para eles saírem. Mas durante 3 anos e meio, eles foram ensinados como eles deveriam fazer, como eles deveriam agir. Eles ficaram aos pés de Jesus e Jesus os ensinou. A Bíblia não nos traz tudo que Jesus ensinou para eles. Porque senão a Bíblia não ia ter como. Imagina Jesus pregando de dia e de noite durante 3 anos e meio. Tudo que Jesus ensinou não deu para ser colocado aqui, mas foi colocado aqui o essencial para mim e para você ter uma vida avivada. Foi colocado aqui para nós o que nós precisamos para ter uma vida em Cristo Jesus. E os discípulos, então, ouvindo isso, o que eles ouviram e o que eles foram ensinados, eles colocaram em prática. E nós vamos entrar no texto que fala a respeito disso. E eu queria, qual as características ou a identidade de uma igreja avivada? Quais são? O que nós podemos dizer? Essa igreja ela é avivada. O que identifica uma igreja avivada? O que identifica na sua igreja você dizer, não, a minha igreja ela é avivada? Quais as características que isso identifica? O que a igreja avivada deve ter? O que uma igreja que está passando pelo processo do avivamento, o que essa igreja precisa ter? Quais os pontos que nós podemos trazer para a igreja, para que ela possa viver o verdadeiro avivamento? Abra a sua Bíblia comigo, Atos capítulo 2. Atos capítulo de número 2. Atos 2, 42. Aleluias. A parte A do versículo 42 vai dizer que perseveravam na doutrina dos apóstolos. Os apóstolos receberam a doutrina de quem? Hein? Os apóstolos receberam a doutrina de quem? Jesus então doutrinou os seus apóstolos para eles fazerem, para eles trabalharem. Então, e os apóstolos agora, depois que eles são revestidos de poder, você vai começar a ver Pedro fazendo o seu discurso,
E aqui no versículo 42, começa a trazer a referência de uma igreja. O que que uma igreja precisa ter, o que que uma igreja precisa ser, para ela se identificar como uma igreja avivada. Em primeiro lugar, esta igreja precisa ter vida de oração. Quando eles estão dizendo aqui que perseveravam na doutrina, Jesus o ensinou eles a orar. E olha que a oração de Jesus, quando eles vão até Jesus e pedem Jesus para que ensine eles a orar, e Jesus faz com eles a oração do Pai Nosso. E se você for fazer a oração do Pai Nosso, em menos de 40 segundos você faz ela. Em menos de 40 segundos você faz a oração do Pai Nosso. E foi a oração que Jesus ensinou aos seus discípulos. Foi a oração que ele ensinou. Mas Jesus aqui está trazendo para nós que mesmo que seja uma oração pequena, a igreja precisa orar. A igreja precisa ter uma vida de oração. A igreja precisa ter a prática da oração. Por isso que Jesus disse: orai para que não caís em tentação. Então o que te livra da tentação é a oração. E quando nós pegamos a oração do Pai Nosso, que você começa dizendo: Pai Nosso que estais no céu. Você começa a magnificar o nome de Deus. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Só que aqui, agora, daqui por diante, vai começar a nos apertar, porque vai dizer: seja feita a tua vontade. Quando a oração do Pai Nosso traz para nós fazermos a vontade de Deus, nós já vamos começar a ter uma certa dificuldade. Porque é esta oração que Jesus ensinou aos seus discípulos. Ele disse: orai, e quando nós estamos orando, nós estamos dizendo: seja feita a tua vontade, não é a minha. Eu não posso fazer a minha vontade. E a igreja, quando entende que ela precisa orar, isso significa que nós estamos fazendo a vontade do Pai. Nós estamos fazendo a vontade de Deus. Então, em primeiro lugar, a igreja precisa ter uma vida de oração. E quando esta igreja ora, esta igreja ela é avivada, esta igreja ela passa a ter comunhão, e mais sério ainda, a Bíblia disse que esse lugar ele treme. Abra a tua Bíblia, dois versículos à frente. Atos capítulo 4, versículo 31. Olha o que diz: e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Então isso aqui está trazendo para nós que quando nós oramos, só que traz que não estava orando um ou dois só. Diz que eles estavam todos reunidos no mesmo lugar, com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo, todos buscando que o avivamento viesse sobre eles. Então, quando a igreja ora unida, é por isso que nós chamamos a igreja para domingo de manhã, nas primeiras horas nós estamos aqui. É por isso que esta igreja faz relógio de oração. Talvez você questiona, ou talvez você ainda não entendeu. Mas terminou o relógio de oração há pouco tempo. Irmãos, a igreja, ela é movida pela oração. É a oração que sustenta a igreja. É a oração que mantém a igreja. É através da oração da igreja que a tua casa está de pé. É através da oração que os teus filhos estão aqui. É através da oração que o teu casamento está sendo mantido. É através da oração que todos os dias você sai para trabalhar porque você tem um emprego. É através da oração
que você vê teus filhos saindo para o colégio para estudar, a oração, ela sustenta a igreja de Cristo. A igreja primitiva entendeu isso, que se eles orassem, Deus iria responder e eles iriam avante. Então nós precisamos orar. A oração, tem um dito popular, diz que a oração ela é a chave da vitória. Então você quer receber a tua vitória? Então eu vou te dizer que não é a chave, não, é a senha para você receber a tua vitória. É a senha para você receber a tua vitória. Então a igreja precisa orar. E o texto diz que eles tendo orado, diz que moveu o lugar. Eu fiquei imaginando como é que é isso. Um grupo de homens orando, eu não sei se homens e mulheres estavam orando, e de repente diz que o lugar tremeu, o lugar balançou, tamanho foi a manifestação de Deus. Eu disse, a nossa igreja ora, nós temos um compromisso de oração, mas o lugar ainda não tremeu, mas acho que se nós nos unirmos mais, esse lugar vai tremer, esse lugar vai balançar pelo poder de Deus. Esse lugar vai tremer. Você imaginou, irmão, isso aqui tudo tremer, tudo, dá um terremoto aqui, tudo treme e as coisas tudo ficam no lugar. Lá onde eles estavam orando, tremeu o lugar, balançou tudo, mas a Bíblia nos traz, diz que não teve dano nenhum. O que teve foi ele ser cheio do Espírito Santo. E isso acontece na minha e na sua vida, quando o Espírito Santo nos toma. Nós somos balançados, nós ficamos trêmulos, porque a presença de Deus, quando ela entra na vida do homem ou da mulher de Deus, não tem como ele ficar de pé, não tem como, quando a presença real de Deus, ela vem sobre você. Então, o primeiro ponto para nós, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos orar, Segundo ponto, se nós oramos, Deus nos capacitou, Deus nos encheu com o teu Espírito, agora nós precisamos sair para trabalhar. Segundo ponto, nós precisamos fazer missões. Está vendo que está paralelo com o Ministério Cristo Reina? Ministério Cristo Reina ora, nós temos uma vida de oração. Segundo, uma igreja avivada, uma igreja que está passando pelo processo do avivamento, ela faz missões. É uma igreja que vai para os campos para fazer a obra missionária. E eu disse, o Ministério Cristo Reina está paralelo com a igreja primitiva. O que a igreja primitiva fazia, nós estamos dando continuidade hoje. Nós estamos dando continuidade hoje. Uma igreja que olha somente para si, não é uma igreja avivada. Quando o Espírito Santo é derramado sobre os servos de Deus, a ordem é clara. Mas recebeis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. E isto foi o que veio sobre a igreja primitiva. E por todos os lugares você vê falar da igreja primitiva. A igreja primitiva se tornou um referencial naquela época. E a igreja, ela não ficou só ali, a Bíblia diz que ela foi mandada até os confins da terra e chegou até nós. E hoje nós estamos aqui dando continuidade, dando perseverança em tudo isso. Terceiro lugar, uma igreja avivada, ela tem sede pela palavra. Uma igreja que preza a palavra. Jesus disse: passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. O apóstolo Pedro disse que toda a glória do homem era como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Sabe por que você está aqui?
Sabe por que você tem andado em segurança? Porque a palavra de Deus tem te sustentado. Sempre está tendo uma palavra para você. Sempre desse altar sai uma palavra para você. Tenha ânimo, Deus está com você. Não temas, Deus está contigo. Não te assombre, por onde você passar, Deus vai com você. E isto chama-se palavra de Deus. E Hebreus 4:12 diz que ela é viva, ela é eficaz, ela é penetrante como uma espada de 2 gumes, e ela diz mais, você pode chamar, se você conhece aí um grande médico, um grande cientista, você chama ele e pergunta a ele aonde fica a divisão da alma e do espírito. Pergunta para ele, o maior cientista que você tiver o prazer de conhecer, você pergunta para ele, eu quero que você me diz aonde fica a divisão da alma e do espírito. Eu quero que você me mostre para mim, onde está essa divisão? Mas a Bíblia está nos dizendo que a palavra de Deus, ela penetra até a divisão da alma e do espírito, de juntas e medulas. Ela é apta para discernir os pensamentos e intenção do coração. Esta palavra, ela é viva e eficaz. O poder desta palavra mudou a minha vida, o poder desta palavra mudou a sua vida, o poder desta palavra vai mudar o restante da sua geração, o poder desta palavra vai mudar a tua descendência, porque ela é viva, ela é eficaz, ela não perde validade. A palavra de Deus, ela está atuante dia a dia e ela vai continuar, porque ela sai da boca de Deus, e Deus diz que toda palavra que sai da minha boca, ela cumpre o que lhe apraz, ela não retorna para mim vazia. E saiu uma palavra da boca de Deus para a tua vida nesta noite, e ela vai cumprir na sua vida, na sua casa, na sua família, ela vai cumprir aquilo que apraz a Deus. Queira o mundo ou não, queira Satanás ou não, o nosso compromisso não é com o mundo, o nosso compromisso não é com o inferno, o nosso compromisso é ter os nossos ouvidos abertos para ouvir a poderosa palavra de Deus. O poder desta palavra mudou a minha vida. O poder desta palavra mudou a tua vida, e o poder desta palavra vai mudar a geração, vai mudar aqueles que ouvir esta palavra. O pastor Josué Orion, eu já disse isso aqui uma vez, ele conseguiu entrar na Rússia depois que o comunismo deu uma trégua, e durante o comunismo Stalin queimou todas as Bíblias na Rússia. E o pastor Josué Orion, ele conseguiu entrar na Rússia com um grande carregamento de Bíblia. E quando ele chegou, o presidente, na época, deu permissão dele levar as Bíblias. E o povo fez uma fila para receber a Bíblia. E entre aqueles que estavam na fila, veio uma senhora com mais de 70 anos. E ela estava na fila. E quando ela recebeu um exemplar da Bíblia, disse que ela trouxe, abraçou consigo e disse, há 30 anos Stalin tomou a única Bíblia que eu tinha, mas hoje eu glorifico a Deus porque eu tenho a palavra dele novamente. Eu glorifico a Deus porque eu tenho novamente a palavra de Deus. Oh, querido, valorize a palavra que Deus está te dando. Levante esta palavra e agradeça a Deus por Ele estar te dando. Todo dia Ele te dá uma palavra, todo dia Ele diz para você, não tema, eu estou contigo. Todo dia você tem a oportunidade de abrir a Bíblia e Deus falar com você. Você não precisa ir no profeta daqui, no profeta de lá. Você não precisa ir lá na casa da irmã que ora. Você abre a sua Bíblia e Deus fala com você, porque Ele está falando a sua palavra. Ele está falando a sua palavra.
Então, uma igreja avivada, ela precisa ter palavra. E nós louvamos a Deus que do altar desta casa só não se alimenta quem não quiser. Todos os dias aqui tem uma palavra revelada para a sua vida. Todos os dias, um dia vem uma palavra mais temperada, outro dia vem uma palavra mais suave, mas é a palavra de Deus. Deus sabe como falar com a igreja, Deus sabe como falar com você. Só te peço uma coisa, não te faça de surdo, porque o texto aos Romanos diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Porque esta palavra, ela tem poder para mudar. Esta palavra. Então, uma igreja que ora, uma igreja avivada, ela precisa orar. Ela precisa fazer missões. E esta igreja precisa ter sede pela palavra. Como nós vamos para o campo missionário se nós não temos palavra em nós? Como vamos falar de Jesus para alguém se nós não temos palavra dentro de nós? É por isso que esta igreja preza te ensinar. Por isso que esta igreja preza em ter uma escola bíblica dominical para poder te ensinar com mais alegria, com mais clareza. Por isso que Deus levanta nesta igreja os mestres para te ensinar. Para que quando você sair para fazer missões, você tenha uma palavra para liberar para alguém. Porque a minha palavra, a tua palavra, às vezes ela não vai mudar nada, mas a palavra de Deus, quando ela é anunciada, quando esta palavra é declarada, Deus tem um compromisso com a sua palavra. O compromisso de Deus é com a sua palavra. Aleluias. Foi esta palavra que mudou gerações e gerações. Foi esta palavra que Deus disse para Josué, quando Josué estava com a responsabilidade de guiar o povo, e Deus disse para ele: não aparta da tua boca o livro da minha lei. Aqui, Josué, neste livro, Josué, vai ter tudo que você precisa para guiar este povo. Nesta palavra, Josué, você vai encontrar todas as respostas que você precisa. Todas as saídas suas, Josué, está aqui. Oh, querido, tudo que você precisa está aqui. Tudo que você precisa está aqui. Tudo que você necessita está aqui. Aleluias. Louvado seja Deus. Então a igreja precisa orar. A igreja precisa sair para fazer missões. E a igreja precisa ter palavra. Uma igreja com palavra é uma igreja viva. Uma igreja com palavra é uma igreja avivada. É uma igreja que está no processo do avivamento. Eu louvo a Deus, irmãos. Isso aqui não é elogiando esse ou aquele outro, não. Porque você pode procurar qualquer um jovem desse, um adolescente dele, que ele tem uma palavra para te liberar. Mas sabe por quê? É porque está sendo ensinado na palavra. Está sendo ensinado na palavra. Por isso que Paulo disse: pregue ela a tempo e fora de tempo. Anuncie ela. E falava para Timóteo: Timóteo, é tempo, fora de tempo, na hora, fora de hora, de manhã, de tarde, à noite, fala da palavra. Porque a palavra, ela tem poder para libertar. Por isso que Jesus, escrevendo lá no Evangelho de João: conhecereis o que é a verdade? Palavra. Conhecereis a verdade e ela vos... Nós somos libertos. Você pode levantar a tua mão para o céu e dizer que você foi liberto por esta palavra? Aleluia. E é esta palavra, irmãos. Foi esta palavra que está mudando o cenário de Angola. É esta palavra que ficou lá em Angola. É esta palavra que foi ministrada lá durante 22 dias. Foi esta palavra que ficou lá. É esta palavra que ficou lá como semente. E esta palavra vai germinar naquela nação. E nós vamos ouvir testemunho do peso desta palavra naquele país.
Aleluias. Louvado seja Deus. Você pode aplaudir a Jesus nessa noite pela sua palavra? Glória a Deus. O salmista no Salmo 1, ele também nos fala que o prazer dele está na lei do Senhor. E nessa lei medita de dia e de noite. É para você meditar de dia e de noite. Então não há as duas verdades, que ou durante o dia ou durante a noite você precisa meditar. Um dos momentos você precisa parar e meditar. Medita na palavra de dia ou de noite. Quarto lugar, uma igreja avivada de forma alguma pensa em si mesmo. Ela é missionária, como vimos, mas também olha para a vida aqui e agora, para a necessidade das pessoas. Você já ouviu como a nossa igreja, ela cuida desta parte? O cuidado que temos com aquele que está passando por luta, passando por uma necessidade física. Como o apóstolo sempre diz, você só fica sem ajuda se você não se comunicar. Mas a igreja primitiva, ela nos deixa um legado muito grande a respeito disso. Volta lá em Atos capítulo 4. Olha o que diz, versículo 42. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Eles tinham palavra, eles oravam, mas também tinha comida, tinha o alimento físico. Em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais fazia pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Ninguém tinha mais ou a menos. Eles tinham tudo em comum. E é a visão desta igreja, é que nós pudéssemos viver numa unidade, que todos tenhamos as mesmas coisas, os valores, os mesmos entendimentos. Eles tinham tudo em comum. O versículo 45 diz que vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. A igreja primitiva queria que todos estivessem no mesmo nível. Não tivesse o pobre e nem o rico. O rico, o que ele tinha, ele vendia, e eles faziam que todos fossem iguais. Eu quero louvar a Deus que um dia nós vamos chegar nesse nível aqui, irmãos. Nós vamos ser todos iguais, no mesmo nível. Ninguém vai ter a mais e ninguém vai ter a menos. Mas todos serão supridos da mesma maneira. Mas para isso, Deus precisa trabalhar no coração daquele que tem mais. Aquele que tem mais, ele precisa reconhecer que o muito que ele tem, ele pode dividir com aquele que tem menos e trazer aquele que tem menos para o mesmo nível dele. Porque Deus, quando olha do céu para a terra, Deus, ele passa um nível em todos nós. Diante dele estamos todos nós nivelados. Ninguém é mais e ninguém é menos. Essa separação quem faz é eu e você. Nós que às vezes podemos ajudar e não ajudamos. Mas nós louvamos a Deus, porque todas as vezes que é trazido aqui alguma necessidade de alguém, esta igreja se mobiliza para ajudar. Isso significa que nós estamos querendo ver a igreja toda no mesmo nível. Ninguém tem mais e ninguém tem menos. Porque a igreja primitiva fazia isso. E como eu disse, que nós estamos paralelo com a igreja primitiva. E nós vamos chegar no mesmo nível que a igreja primitiva chegou. Nós vamos chegar no mesmo nível que a igreja primitiva chegou. Versículo 46 diz que eles perseveravam unânimes. Quer dizer,
estavam todos juntos, todos os dias no templo, partindo o pão de casa em casa. Eles faziam o quê? Eles faziam o quê? Comiam juntos com e singeleza do coração. Todos que não tinham, eles vinham para comer, porque quem tinha com alegria, quem tinha mais, ele tinha alegria de trazer todos para o mesmo nível. Eles perseveravam unânime, quer dizer, estavam todos unidos, todos os dias no templo, no partir do pão de casa em casa. A igreja primitiva tinha esse cuidado. Eu vou na casa dividir o pão com meu irmão Aparecido. Que possa que ele não tenha o pão, mas eu tenho, eu vou lá dividir com ele. E esta era a preocupação da igreja. E esta tem que ser a nossa preocupação hoje. O que pode ajudar aquele que precisa de ajuda. Porque senão nós não podemos falar da igreja primitiva. Porque senão nós não podemos usar esta igreja primitiva. Porque dentro desta igreja diz que eles tinham tudo em comum. Tinham tudo em comum. Então era uma igreja, em quarto lugar, uma igreja que ela ajudava o necessitado. Você está necessitado? Tem alguém necessitado aqui? Bota para mim aqui, Salmo 9, versículo 18. Olha uma resposta para você que está necessitado. Não, 9, 18. O que está aqui? Porque o necessitado não será esquecido para sempre. O necessitado não será esquecido para sempre. Deus vai levantar alguém para cuidar do necessitado. Deus vai levantar alguém para ir lá na tua casa e levar aquilo que você precisa. Deus vai levantar alguém para ir suprir a tua necessidade. Ele deixou escrito na sua palavra, porque o necessitado não será esquecido para sempre. Eu quero profetizar isso na tua vida nesta noite. O necessitado não será esquecido para sempre. O necessitado não será esquecido para sempre. Deus vai enviar aquilo que você precisa. Na igreja primitiva não tinha ninguém necessitado. Todos tinham. Todos recebiam igualmente. Então era uma igreja que ela cuidava dos necessitados. Atos 4, 34. Não havia, pois, entre eles necessitado algum. É o texto que está dizendo, irmão, não havia. E a Bíblia ela é muito clara quando ela diz não, quando ela diz jamais, quando ela diz nunca. Quando Deus libera esta palavra, que nunca, jamais, é a palavra de Deus. E aqui está dizendo que não havia, pois, entre eles necessitado algum. Porque todos o que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e depositava aos pés dos apóstolos. Ele estava dizendo, eu estou trazendo aqui o que eu vendi, para que vocês possam suprir a necessidade daqueles que estão precisando. Então não havia entre eles necessitado algum. Porque a igreja ela tinha uma visão ampla de que todos no reino era importante, todos no reino eram bem-vindos, mas todos no reino precisavam de desfrutar, todos no reino precisavam ter comida, todos no reino precisavam ter veste, todos no reino precisavam ter uma palavra, todos no reino, a necessidade que eles tinham, os apóstolos tinham esse compromisso de atender aqueles que eram necessitados.
Aleluias. Então, se você está necessitado por alguma coisa, saiba que Deus vai enviar alguém na tua casa, Deus vai enviar alguém lá para suprir a tua necessidade. Aleluias. Era uma igreja dos nossos tempos, tem sido uma igreja individualista. Inclusive, alguns em nossos dias já optaram para o culto online. É uma igreja que hoje ela não tem mais a coletividade. Muitos já optaram hoje, e não é isso que a igreja primitiva deixou para nós. A igreja primitiva deixou para nós uma igreja única, uma igreja unida. E hoje nós temos deparado com algumas coisas que muitos hoje optaram de não estar na igreja. Quando você lê a carta escrita aos Hebreus, diz que não deixamos de congregar, como direitos de alguns. Diz que é para nós estarmos aqui unidos, é para nós estarmos aqui juntos, porque juntos nós podemos saber da necessidade de um ou outro. Mas hoje, nos últimos tempos, muitos têm optado por algumas coisas. Uns já têm optado pelo culto online, outros já têm se convertido ao Cristo em casa, né? Melodia, 10 horas da noite, não, 10 horas da noite eu vou cultuar a Deus no culto em casa. Já tem pessoas que ceiam, vocês sabiam disso? Que tem pessoas que ceiam já no culto em casa? Ele já prepara a mesa dele lá, porque ele não veio na igreja cear, e aí 10 horas da noite, ele prepara lá, sempre tem um pastor abençoado lá ministrando uma palavra, ele prepara a ceia e ele já ceia em casa. Não é isso que a igreja primitiva, que nós usamos como exemplo, deixou para nós. Ela deixou que nós fôssemos unidos. A igreja diz que eles eram unânimes. E hoje nós temos visto isso, não pela dificuldade de estar em comunhão, mas pelo simples fato de preferirem ser parte de uma igreja individualista, solitária, egoísta, e que procura apenas seus próprios interesses. Esse é o cristão, é o Cristo em casa. Hoje ele aderiu a ser Cristo em casa. Não, eu vou assistir o culto, vai transmitir, daqui de casa eu assisto o culto, daqui de casa eu dou glória a Deus, daqui de casa eu até sapateio aqui no poder. A igreja está me trazendo esse bem para a minha casa. Ô querido, a Bíblia disse que não é para nós deixar de congregar, diz que é para nós estarmos juntos, estarmos unidos. E quando aconteceu lá que o lugar onde eles estávamos orando tremeu, não tinha culto online, não tinha culto Cristo em casa, não. A Bíblia diz que eles estavam todos juntos, no mesmo lugar. Você já imaginou se nós aqui nos reunir aqui para orar 10 minutos no mesmo propósito? A diferença que isso vai fazer. Mas hoje, e não assustem os irmãos, que eles estão tentando, daqui a um tempo nós não vamos ter essa oportunidade de 1, 2, 3 cultos por semana, não, irmãos. Está uma lei lá no Congresso, se ela for aprovada, culto uma vez por semana só. Não se assuste não, mas eu ainda creio no poder desta palavra. Eu ainda creio que a última palavra ela vem de Deus. Eu ainda creio que Deus ainda é poderoso para mudar a lei, decreto. Eu ainda creio que Deus tem autoridade no Senado, na Câmara, no governo. Eu ainda creio num Deus que está sentado no trono, mas todo o controle está nas suas mãos. Todo o controle ainda está nas mãos deles. Eu ainda creio que isso não chegará a nós. Nós vamos continuar aqui terça, quinta, domingo pela manhã, domingo à noite. Nós vamos continuar aqui exaltando e glorificando o nome de Jesus. E eu quero te convidar a fazer parte desta igreja. Eu quero te convidar a carregar junto de nós
A minha igreja, ela é semelhante à igreja primitiva. As mesmas coisas que a igreja primitiva fazia, a minha igreja está fazendo. Você é um aliado nosso para dar prosseguimento nisso. A igreja primitiva orava, nós também oramos. A igreja primitiva tinha palavra, nós também temos palavra. A igreja primitiva, ela tinha comunhão, nós temos comunhão. A igreja primitiva, ela partia o pão de casa em casa, nós também partimos o pão de casa em casa. A igreja primitiva, ela tinha unidade, nós temos unidade. Nós somos a igreja primitiva dos últimos dias. A igreja primitiva está entranhada em nós. Nós vamos continuar o legado da palavra, da oração, do jejum, da busca, da intercessão. Nós vamos continuar o que deu certo na igreja primitiva, vai continuar dando certo conosco. Deu certo na igreja primitiva. Mas a igreja foi perseguida, foi. Deus escondeu a igreja em cavernas, em floresta. Deus espalhou a igreja para todos os lugares. Mas a igreja continuou viva. A igreja continuou viva. Ninguém pode calar a voz da igreja. Ninguém pode parar a voz da igreja. A igreja está sob a direção de Cristo Jesus. A igreja está sob o comando do Deus Todo-Poderoso. E ninguém para a voz da igreja. Coloque-se de pé. Aleluias. Você pode aplaudir a Jesus porque você serve uma igreja viva, uma igreja eficaz. Você pode levantar a sua mão e dizer: a igreja primitiva está em mim. Eu sou um remanescente desta igreja. Em mim tem palavra, oração, jejum, missões, unidade, e eu me preocupo com o meu irmão. Esta é a verdadeira igreja. Esta igreja é a igreja avivada dos últimos dias, e eu louvo a Deus porque esta igreja tem um nome, chama-se Cristo Reina.